Lembro muito de quando éramos pequenos, meu irmão e eu. Ele era 2 anos mais velho que eu, mais alto para a idade, e eu sempre fui doente e frágil. Por isso, quando éramos crianças, parecia que tínhamos uns 6 anos de diferença. Meus pais nos deixavam sozinhos porque os dois iam trabalhar. Naquela época, eles estavam tentando tocar um negócio e saíam de casa mais cedo que o nascer do sol e só voltavam depois das 7 da noite. Eles nos deixavam na escola às 7 da manhã e só apareciam de volta bem tarde. Na escola, meu irmão me esperava fora da minha sala todos os dias. Era estranho porque no recreio eu nunca o via, mas quando a aula acabava, ele estava lá na porta me esperando. Não sei como ele fazia para sair antes de mim e chegar primeiro, mas estava sempre lá e eu gostava disso. Sabia que podia confiar nele. Na verdade, sempre podia confiar nele. Íamos caminhando para casa junto com os amigos dele. Não era o bairro mais seguro do mundo, mas como íamos em grupo, ninguém mexia com a gente. A única vez que um homem que morava num terreno baldio resolveu pedir dinheiro de forma agressiva, ele acabou apanhando feio de 5 meninos da 6ª série. Não foi a primeira vez que vi meu irmão brigar de verdade, como se a vida dependesse disso. E infelizmente não seria a última. Quero dizer que ele era uma pessoa valente, e por isso o que vou contar aconteceu do jeito que aconteceu. Estávamos em casa e era quase 8 da noite. Nessa hora sempre aparecia Dona Ofélia, uma senhora muito amiga da minha mãe, para nos deixar algo para o jantar. Mas naquela noite só recebemos uma ligação. Ela avisou que chegaria tarde e que comêssemos qualquer coisa enquanto isso. Meu irmão começou a procurar algo para fazer de jantar, mas não havia nada. Eram tempos difíceis, o refrigerador quase sempre estava vazio, pois todo o dinheiro ia para o negócio da família. Dona Ofélia nunca cobrava nada dos meus pais para tomar conta da gente, nem para nos dar comida à noite. Ela fazia por puro carinho. Por isso não havia como reclamar daquela vez. Só que não havia nada para comer e a fome apertava até as lombrigas. Eu, sentado na sala, olhava meu irmão procurar algo nos armários mais altos da cozinha, em pé sobre uma cadeira, tentando achar algo escondido. De repente, a porta da casa, que ficava entre a sala e a cozinha, se abriu com força. Vimos uma mulher entrar correndo e chorando, indo direto para o quarto dos meus pais. Eu não soube o que fazer, só me levantei num pulo. Meu irmão pulou da cadeira e do corredor que interligava os cômodos, olhou para lá e depois para a rua. Algo que ele viu o deixou com os olhos arregalados, como se tivesse se assustado muito. Ele correu e trancou a porta. Eu fiquei paralisado de medo. Ele me agarrou e me puxou para o nosso quarto. Assim que entramos, começou um barulho forte. Alguém estava chutando a porta da casa como se fosse derrubá-la. Do outro lado da parede, escutávamos a mulher chorando, assustada, escondida no quarto dos meus pais. De repente ficou claro, a porta havia cedido. Quem quer que fosse havia entrado. O som de objetos sendo derrubados, móveis arrastados, coisas quebrando, tudo ia na direção do quarto dos meus pais. Eu comecei a chorar de medo. Meu irmão me empurrou para dentro do guarda-roupa, me colocou no fundo e jogou coisas por cima para me esconder. Ele me entregou um cinto e disse para eu usá-lo para prender as maçanetas por dentro e puxar com força se alguém tentasse abrir. Pedi para ele ficar ali comigo, para não sair, para não enfrentar aquele homem. Ele disse que ia sair pela janela para buscar o marido da Dona Ofélia ou algum vizinho, e que eu não deveria abrir por nada até que ele voltasse. Ouvi ele abrir a janela, pular e soltar um grito de dor ao cair, depois o som dos passos correndo. Nesse instante, o choro da mulher, que vinha do quarto dos meus pais, parou. As vozes e passos do homem furioso também pararam. A porta do quarto se abriu lentamente e ouvi passos se aproximando do guarda-roupa. Alguém bateu de leve. Eu prendi a respiração. Sou eu, abre.
Era a voz do meu irmão, mas ele tinha acabado de sair pela janela. Ele disse que ia à casa da dona Ofélia, que ficava na rua de trás, então não podia estar ali. Te prometo que sou eu. Abre, quero te mostrar uma coisa. Não sei porquê, mas não consegui resistir. Estava prestes a abrir, mesmo tentando me convencer a não fazer isso. Desisti, soltei o cinto e abri devagar. Te falei que era eu. Vem ver. Era meu irmão sorrindo, mas com um sorriso diferente e estranho. Saí com ele e ele me mostrou o corredor. Tudo estava em ordem e a porta da casa intacta. No quarto dos meus pais não tinha nenhum sinal de que alguém tinha entrado. Não entrou ninguém, ele disse. Eu insisti que era mentira, já que nós dois tínhamos visto a mulher entrar gritando. Ela deixou a porta aberta e ele mesmo a fechou e trancou depois. Eu sei, mas não entrou ninguém, repetiu ele. Perguntei o que ele tinha visto lá fora quando se assustou antes de trancar a porta. Ele só balançou a cabeça como se não tivesse visto nada ou não quisesse contar. Quando Dona Ofélia chegou com a comida, minutos depois eu contei tudo. Ela me ouviu atenta, olhando para o meu irmão como se quisesse confirmar. Depois contou para minha mãe. As duas passaram a rezar todas as noites, por 9 dias, no quarto dos meus pais. Nunca mais aconteceu nada estranho naquela casa. Meus pais e meu irmão já não estão mais aqui para eu perguntar sobre isso. Nunca soube o que ele viu ou se algo mais havia acontecido ali. Eu continuo pensando que talvez tenha sido um momento preso no tempo, repetindo-se. Talvez algo do passado, talvez algo que ainda não aconteceu. Espero que tenha sido a primeira opção. Meu nome é Ulisses Ojeda e sou de Hermosillo, no norte do México. Há muito tempo quero compartilhar esta história, mas só contei para 4 pessoas, meus melhores amigos, com medo de que pensassem que eu estava louco ou inventando. Por questões de privacidade, vou mudar os nomes das pessoas envolvidas e começar a escrever antes que eu me arrependa de novo. Isso aconteceu há 6 anos, quando eu tinha 17 anos. E na época frequentava o grupo de jovens da igreja. Já fazia um tempo que eu estava lá e tinham me convidado para fazer parte da equipe de coordenação. Éramos cerca de 10 jovens, todos mais ou menos da mesma idade. As reuniões eram nas noites de sexta-feira. A gente se encontrava numa sala que ficava no 2º andar de um prédio ao lado da igreja. Para entrar, era preciso passar por uma porta de metal muito pesada que ficava na lateral do prédio. Depois atravessávamos 2 salas, uma com um piano velho e outra com um órgão elétrico. Essa segunda sala dava para uma maior, com um pequeno palco e uma porta vermelha ao lado. Por ali subíamos uma escada que levava até a sala onde nos reuníamos. Se continuássemos subindo, havia um corredor com várias outras salas onde davam catecismo. Era um lugar enorme, parecido com um labirinto. A sala onde fazíamos a reunião tinha 2 janelas. Uma dava para o almoxarifado e a outra para uma das salas de catecismo. Estou explicando tudo isso para que vocês possam imaginar melhor, porque mais adiante esses detalhes serão importantes. Naquela noite já estávamos quase todos do grupo, só faltava o coordenador adulto, Vitor. Como todos saíam tarde da escola, as reuniões quase sempre eram às 20 horas. Enquanto Vitor não chegava, a gente ficava conversando para passar o tempo. Uns 10 minutos depois do horário, ele chegou. Pegamos uma das mesas dobráveis de sempre e começamos a reunião. Tudo foi completamente normal pelas 2 horas seguintes. Já passava um pouco das 23 e, como sempre, Vitor ofereceu carona para todos irem para casa. Mas foi então que alguém bateu na janela que dava para o almoxarifado, como se quisesse que a abríssemos.
O problema é que não tinha como alguém estar parado ali, porque o almoxarifado tinha o teto muito alto e aquela janela ficava no segundo andar. Todos viramos para olhar automaticamente, mas ninguém disse nada. Ninguém se atreveu. Vitor, com muita calma, apenas comentou: "Vamos se apressar, já querem que a gente vá embora." Tentamos continuar a reunião, mas todos ficamos com aquilo na cabeça, e justamente quando estávamos para terminar, bateram de novo. Desta vez foi mais forte e insistente. Vitor se levantou da cadeira e disse: "Ok, vamos embora, mas por favor deem as mãos para fazermos uma oração antes de sair." Nos levantamos todos juntos. Era costume fechar os olhos durante a oração, mas dessa vez, antes de começar, Victor disse mais uma coisa: "Vou pedir uma coisa para vocês, pessoal. Fechem os olhos e não abram até eu dizer." Nos entreolhamos, ninguém falou nada, mas estava na cara que todos pensavam a mesma coisa. Algo muito estranho estava acontecendo. Fizemos o sinal da cruz e começamos a orar. Vitor mal tinha dito as primeiras palavras quando ouvi claramente a porta da sala se abrindo. Uma porta pesada que rangia horrivelmente. Não havia como confundir aquele som. Senti Daniela, que estava à minha esquerda, e Miguel, que estava à minha direita, apertarem minhas mãos com força. Então percebi que não era o único que tinha ouvido. Não era imaginação, não era sugestão. Um momento depois, a porta se fechou com tanta força que me fez dar um pulo. Foi nesse momento que Vitor levantou a voz e disse mais firme: "Não abram os olhos até eu dizer." Dessa vez o tom dele foi diferente. Não parecia parte da oração, foi como quando alguém te repreende por algo sério. Ele continuou rezando, mas eu já não conseguia me concentrar. Fechei os olhos com toda a força que pude. O ambiente ficou estranho, de um jeito que eu nunca tinha sentido ali. Era como se algo estivesse dentro da sala conosco. Não sei explicar, era uma tensão horrível. Comecei a ouvir passos suaves, mas marcados, como de alguém usando salto alto. Tac, tac, tac. Andando devagar, como se quisesse garantir que todos ouvissem. Os passos nos cercavam, passando por trás de nós. Parei para ouvir melhor e então veio uma risada. Não era uma risada de algo engraçado, era como se estivessem rindo de nós, zombando como se fôssemos idiotas. Daniela e Miguel apertavam minhas mãos cada vez mais forte. Eu já não sentia os dedos, eles tremiam. E então senti algo mais. Uma pressão nos meus ombros, como se alguém tentasse me empurrar para o chão. Minhas costas começaram a doer, como se algo estivesse sobre mim. Logo depois senti uma respiração bem no meu rosto. Sentia que havia algo muito, muito perto. Não tive coragem de abrir os olhos e, de repente, Fernando, outro do grupo, gritou: "Vitor, por favor, se apressa." Vitor acelerou a oração e, quando terminou, disse: "Quando eu der o sinal, abram os olhos e corram. Olhem para o chão e corram." Já. Todos obedecemos, saímos correndo e descemos as escadas o mais rápido que conseguimos. Mas ao chegar na sala onde ficava o órgão elétrico, estava completamente escuro. Não se via nada, nem nossas próprias mãos. Procuramos o interruptor, mas não encontramos. Foi então que alguém disse para formarmos uma fila indiana e segurarmos na camisa da pessoa da frente para não nos perdermos. Assim, no escuro, fomos tateando até chegar à sala de entrada. Quando chegamos à porta, Fernando tentou abrir, mas não conseguiu. "Está trancada! Vitor tem a chave!" Foi aí que alguém perguntou onde estava Vitor. Outro respondeu que ele tinha ficado lá em cima. Ficamos em silêncio e, de repente, uma nota soou no órgão. Apenas uma. Entramos em pânico e começamos a gritar para Vitor se apressar. Segundos depois, ele desceu correndo com a lanterna do celular acesa, abriu a porta e saímos disparados até a praça próxima. Ficamos lá, literalmente jogados no chão.
Alguns choravam, perguntando o que tinha acontecido. Outros, como eu, não diziam uma palavra sequer. Vitor tentou nos acalmar, mas não havia como explicar aquilo. No dia seguinte, tivemos que voltar para pegar nossas coisas. Subimos com medo, esperando encontrar algo, mas o que vimos foi igualmente estranho. Embora estivesse vazio, tudo estava revirado. Pastas rasgadas, papéis espalhados pelo chão, mochilas abertas e cadernos arrancados. Parecia que alguém tinha ficado ali a noite toda mexendo em nossas coisas. Vitor apenas nos olhou e disse: "Sempre que alguém de coração tenta fazer o bem, corre o risco de que o mal tente se infiltrar." Eu nunca mais fui a outra reunião naquela sala. Quando eu era criança, morava com meus pais e minha irmã mais nova em uma casa velha e ampla, com vários cômodos e tetos altos. Ficava em um bairro tranquilo, onde quase sempre se ouviam apenas os sons dos vizinhos ou o motor de algum carro que passava. O quintal dos fundos tinha piso de cimento na parte mais próxima da casa e depois um pequeno espaço de terra com plantas secas que minha mãe já não cuidava. Numa tarde eu estava brincando sozinha no quintal, mexendo em alguns galhos secos que tinham caído da árvore. Entre os galhos vi algo que brilhou. Me aproximei pensando que fosse um pedaço de vidro ou algum brinquedo velho. Afastei com cuidado os galhos e encontrei uma boneca pequena de uns 15 centímetros. Era feita completamente de pano, com um pequeno espelhinho no peito. Tinha a cabeça grande, braços curtos e corpo fino, mas sem detalhes claros no rosto. Observei por alguns segundos e pensei em guardá-la. Ela me parecia estranha e diferente de qualquer boneca que eu já tivesse visto. Entrei em casa e a levei para o meu quarto. A coloquei sobre a escrivaninha junto com meus outros brinquedos e alguns cadernos. Aquela noite, não pensei mais na boneca. Dormi como sempre, com a janela e a cortina fechadas. No dia seguinte, acordei cedo para ir à escola. Quando estava me vestindo, vi que havia perto da janela uma aranha grande. Tinha patas longas e finas, de cor escura, e estava parada no vidro. Fiquei olhando por um momento, mas ela não se mexeu. Não dei importância e desci para a cozinha para tomar café da manhã. Quando voltei para o quarto, vi outra aranha no batente da porta. Era menor que a primeira, mas se movia rápido de um lado para o outro. Caminhou pela parede e desapareceu atrás de um quadro. Me aproximei para procurar, mas não a vi mais. À tarde, enquanto fazia a lição na escrivaninha, algo me chamou a atenção pelo canto do olho. Uma terceira aranha estava andando pela prateleira, a poucos centímetros de onde eu tinha deixado a boneca. Essa era de tamanho médio e tinha o abdômen mais arredondado que as anteriores. A vi descer por um fio de teia e se perder atrás de alguns livros. Percebi que em um só dia já tinha visto várias aranhas no meu quarto. Algumas estavam paradas nos cantos, outras caminhavam sobre minhas coisas. Olhei para o teto e notei pequenos fios que antes não estavam lá. Achei estranho, pois até então não me lembrava de ter visto tantas aranhas no quarto. Pensei que talvez viessem de fora por causa do clima ou porque a janela tinha um pequeno buraco na parte de baixo para escoar água. Naquela noite, antes de me deitar, olhei novamente para a escrivaninha. A boneca estava no mesmo lugar, sem mudanças aparentes, mas ao redor dela havia alguns fios novos. Guardei o caderno com o qual estava trabalhando e apaguei a luz. Enquanto me ajeitava na cama, fiquei pensando se as aranhas tinham aparecido por acaso, ou se de alguma forma estavam relacionadas com a boneca que eu encontrei no quintal. Eu não sentia medo, queria descobrir de onde vinham e por que pareciam se multiplicar tão rápido. Na noite seguinte, antes de dormir, reservei um momento para verificar os cantos do meu quarto.
Acendi a luz e examinei cuidadosamente cada parede. Havia mais aranhas do que de manhã e de vários tamanhos. Algumas permaneciam imóveis nos cantos, outras se moviam lentamente pela parede, subindo e descendo. Me aproximei de um canto e vi que elas tinham começado a formar fios que ligavam o teto à cabeceira da minha cama. Tranquei a porta e apaguei a luz, tentando dormir. Porém, no escuro, continuava ouvindo um leve e repetido batidinho, como se fossem as patas tocando o teto e depois a parede. Me cobri com o lençol e fechei os olhos, embora tenha demorado a adormecer, atenta a qualquer movimento. De manhã, a primeira coisa que vi foi um fio grosso de teia que ia da escrivaninha até o pé da minha cama. Levantei para seguir o fio com o olhar e notei que a boneca estava coberta por uma camada de teias que no dia anterior não estavam lá. Decidi que o melhor seria guardá-la para que as aranhas não a cercassem mais. Procurei uma caixa de sapatos vazia que eu tinha no armário e a levei até a escrivaninha. Quando peguei a boneca, senti que da cabeça dela saíam fios muito finos que grudaram nos meus dedos. Tentei sacudi-los, mas continuavam presos. Então os retirei com cuidado antes de colocar a boneca dentro da caixa. Fechei e coloquei na parte alta da prateleira, achando que assim ela ficaria isolada. Mais tarde, enquanto eu estava no quarto, minha irmã apareceu na porta. Ela disse que tinha visto uma aranha grande descendo pelo corredor. Pedi que olhasse bem, mas assim que entrou no meu quarto, parou e arregalou os olhos ao ver várias aranhas perto das minhas coisas. Contou umas 5 à primeira vista, cada uma em um lugar diferente. Ela chamou minha mãe. Ouvi que conversavam no corredor, e logo depois minha mãe entrou rapidamente, olhou ao redor e se assustou. Ela me pegou pelo braço e me levou para fora do quarto, dizendo que poderia ser perigoso se alguma me picasse. Eu não estava assustada, mas entendia que a quantidade de aranhas era grande demais para um só cômodo. Fiquei na sala enquanto minha mãe fechava a porta e se certificava de que eu não voltaria a entrar. Pensei na boneca dentro da caixa e em como tudo tinha começado depois que a encontrei no quintal. Embora eu não quisesse admitir, achava estranho que as aranhas se concentrassem tanto no meu quarto. Minha mãe trancou a porta e disse que mais tarde, quando meu pai chegasse, eles verificariam juntos de onde vinham tantas aranhas. Naquela noite dormi na cama da minha irmã. Quando acordei de manhã, vi uma aranha preta no batente da porta. Era maior do que qualquer outra que eu tinha visto antes, com o corpo volumoso e patas grossas. Quando meu pai chegou, foi direto ao meu quarto. Logo depois saiu e disse que havia teias em quase todos os cantos, até atrás de alguns móveis. Contou que a caixa onde eu tinha colocado a boneca estava completamente coberta, como se tivessem passado horas a enrolando. Pediu que eu não tocasse, mas eu queria ver como ela estava. Fui até a prateleira, peguei a caixa e abri com todo o cuidado do mundo. A boneca parecia mais larga e das pernas saíam pequenas aranhas que corriam rápido para as bordas. Minha mãe decidiu que precisávamos nos desfazer dela. Então pegou um saco para colocá-la, mas assim que segurou, sentiu um movimento e deixou cair no chão assustada. Meu pai pegou o saco, fechou e, sem abrir, levou até a cozinha. Lá pegou um pote de vidro com tampa, colocou a boneca dentro e fechou bem. Depois deixou o pote no quintal, sobre a mesa onde costumávamos colocar os vasos de plantas. Encheu um copo com água e sabão, despejou dentro do pote e mexeu um pouco para que as aranhinhas grudadas se afogassem. Depois voltou ao meu quarto com um frasco de inseticida. Ele inspecionou desde os cantos do teto até debaixo da cama, levantou caixas, moveu cadeiras e borrifou tudo o que encontrava. O cheiro do veneno chegou até a sala onde eu esperava. Naquela tarde, antes de anoitecer, fui ao quintal. O pote ainda estava sobre a mesa, mas a boneca tinha fios. As aranhas mortas dentro boiavam entre as teias e a água com sabão. Mas o que mais me chamou a atenção foi que várias aranhas vivas
estavam sobre a mesa e na parede de trás, se movendo em círculos, como se procurassem um jeito de entrar no pote. Fiquei observando enquanto se aproximavam umas das outras até formarem grupos ao redor. Eu nunca tinha tido medo delas, mas naquele momento senti que a boneca estava atraindo-as. Não parecia coincidência que todas aparecessem desde que eu a encontrei no quintal. Falei para minha mãe que achava que a boneca estava atraindo as aranhas. Ela disse que talvez estivessem vindo por outro motivo e continuou olhando o pote. Levantou-o e examinou com cuidado. Dentro, a boneca estava coberta por fios grossos e entre eles havia vários corpos de aranhas mortas, de todos os tamanhos. Algumas boiavam na água com sabão que meu pai havia colocado. Enquanto meu pai continuava borrifando as paredes e o teto do meu quarto, minha mãe me pediu que eu ficasse lá fora. Da sala eu ouvia o barulho de coisas sendo movidas, móveis arrastados e passos rápidos quando viam alguma aranha. Eles passaram um bom tempo lá dentro, verificando cada canto e fresta. Juntos iam matando tudo o que se mexia. Eu estava sentada no sofá, olhando para o corredor, quando ouvi um grito. Levantei e vi minha irmã parada no meio do corredor, com a mão fechada contra o peito. Ela chorava e apertava os lábios de dor. Minha mãe saiu correndo do meu quarto e a abraçou para verificar. No dorso da mão dela havia uma marca vermelha que começava a inchar, como se tivesse sido picada. Meu pai apareceu logo atrás e viu uma aranha preta se movendo perto da parede. Ele a pisou com força e, em seguida, olhou para a mão da minha irmã. Ela estava tremendo e respirava rápido. Eles não esperaram mais. Meu pai a pegou no colo e minha mãe abriu a porta. Saíram quase correndo até o carro, enquanto eu fiquei parada na sala. Minha mãe disse para eu ficar na casa dos meus avós, que moravam a 2 ruas dali. Coloquei os sapatos e fui até lá, enquanto meus pais iam para o hospital. Meu avô me recebeu na porta e perguntou o que tinha acontecido. Contei para ele sobre as aranhas e que minha irmã havia sido picada. Minha avó saiu da cozinha correndo e também começou a fazer perguntas, querendo saber se ainda havia aranhas na casa. Fiquei na sala deles, assistindo televisão sem prestar muita atenção, pensando na minha irmã. O tempo passou devagar, eu ouvia o relógio da parede e o barulho dos carros lá fora, esperando que meus pais ligassem. Quando o telefone tocou, meu avô atendeu e era minha mãe falando com ele. Ela disse que minha irmã estava internada, que os médicos haviam dito que a picada tinha feito a garganta dela fechar e que, por isso, precisavam deixá-la em observação. Meu avô desligou e me explicou o que ela tinha dito. Fiquei pensando como uma única picada podia deixá-la daquele jeito. Eu me lembrava das aranhas que tinha visto no meu quarto, as pequenas correndo sobre a boneca e as grandes se movendo pelas paredes. Não tinha certeza se todas eram da mesma espécie, mas desde que a boneca chegou na casa, não tínhamos parado de vê-las. Naquela noite fiquei na casa dos meus avós, mas não consegui dormir bem. De vez em quando me levantava para ir à cozinha pegar água ou para olhar pela janela se o carro dos meus pais estava chegando. Perto da meia-noite ouvi o portão da casa se abrir. Saí para o corredor e vi meus pais entrando. Minha irmã estava nos braços do meu pai, mais tranquila, embora ainda com a mão enfaixada. Minha mãe disse que ela já estava mais estável e que os médicos tinham dado remédio para a inflamação. Também disseram que não voltaríamos para casa naquela noite, porque não era seguro com tantas aranhas soltas. Meu pai explicou que no dia seguinte teria que ir trabalhar e que ele seria o único a voltar para casa. Disse que iria verificar tudo com cuidado e tentaria dormir tranquilo, pois se certificaria de fechar bem o quarto para que nenhuma aranha entrasse. Enquanto o ouvia, eu continuava pensando que tudo estava relacionado à boneca e que, mesmo que eles não dissessem, era ela que estava causando aquilo. Na manhã seguinte, ele se levantou cedo, tomou café rapidamente e foi embora.
Na casa dos meus avós, tudo seguiu normalmente. Eu tentava me distrair, mas sempre que pensava no meu quarto, imaginava teias cobrindo as paredes e a boneca trancada no quintal. Meu pai voltou à tarde e contou que, ao chegar, encontrou algumas aranhas espalhadas pela sala e pelo corredor. Disse que foi matando uma por uma, mas não entendia de onde podiam estar saindo tantas. Ao anoitecer, decidiu que dormiria no quarto dele. Antes de se deitar, inspecionou as paredes, o teto, moveu os móveis e tampou com uma toalha a parte de baixo da porta. Depois apagou a luz e se deitou. Era quase 2 da manhã quando ele acordou num pulo. Ele sentiu algo se movendo pelo pescoço, levantou-se rápido e acendeu a luz. Enquanto olhava para o espelho na parede, viu uma aranha marrom escura descendo pelo ombro. Ele atirou com um tapa e procurou ao redor para ver se havia mais. Ficou parado por um momento, respirando com dificuldade, e então saiu do quarto decidido a pegar o veneno. Ele caminhou pelo corredor e entrou no meu quarto, pensando que ali poderia encontrar a origem de onde estavam saindo. Mexeu nas coisas, examinou as paredes e foi matando tudo o que encontrava. Não conseguiu localizar um único ponto de origem, mas em menos de 1 hora havia eliminado cerca de 40 aranhas. Quando terminou a busca, saiu para o quintal. Perto do lixo, viu o frasco com a boneca dentro. Ele pegou o frasco e o esvaziou no lixo, junto com água e sabão. Depois colocou o frasco do lado de fora, para que no dia seguinte o caminhão de lixo o levasse embora. Ao voltar para a casa, revisou novamente o corredor e as entradas dos quartos. Ele ficou acordado por mais um tempo com a luz acesa, ouvindo e observando ao redor. Ele não voltou a ver nenhuma aranha naquela noite. Na manhã seguinte, ele me contou o que havia feito e disse que agora tinha certeza de que tudo havia começado quando a boneca chegou. Eu ouvi de cabeça baixa, lembrando do momento em que a encontrei entre os galhos no quintal. Os dias passaram e as aranhas não voltaram a aparecer na mesma quantidade de antes. De vez em quando aparecia uma no banheiro ou no jardim, mas nada como o que vivemos naquelas semanas. O frasco com a boneca já não estava mais lá e no lixo não havia vestígios de teias. Embora tudo parecesse voltar ao normal, eu continuava pensando na forma como as aranhas se agrupavam ao redor do frasco, como se todas estivessem indo para o mesmo ponto. Não contei isso para ninguém, mas tenho certeza de que não foi coincidência. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu estava fazendo uma viagem de carro com meu bom amigo Carter para visitar alguns outros amigos da faculdade. A viagem era bem longa, cerca de 15 horas, mas achamos que com nós dois revezando conseguiríamos fazer tudo de uma vez. Eu comecei dirigindo e depois de umas 4 horas o Carter assumiu. O plano era eu dormir enquanto ele dirigia, mas simplesmente não consegui. Não sei o que aconteceu, mas eu não conseguia ficar confortável de jeito nenhum. Então, quando chegou a minha vez de dirigir de novo, eu já estava bem cansado, talvez até mais do que antes dele assumir. Ainda conseguia manter os olhos abertos e prestar atenção na estrada, mas de alguma forma nunca percebi que o tanque estava ficando muito baixo. Estávamos dirigindo o velho Chevy do Carter, que não tinha tecnologia moderna para alertar quando o combustível estava acabando. Só tinha um marcador de gasolina que eu nunca nem olhei. Só percebi quando o carro começou a engasgar, e aí rapidamente entendi que não tinha mais nada no tanque. O Carter acordou na hora e começou a procurar no celular o posto de gasolina mais próximo, mas nem 30 segundos depois, precisei sair da rodovia porque o carro não acelerava mais. Me senti um completo imbecil. Para piorar, o Carter disse que o posto mais próximo ficava a 6 quilômetros dali. Estávamos no meio do nada,
Eram só campos ao nosso redor e não havia outros carros na estrada. Conversamos sobre nossas opções por alguns minutos, mas no fim o meu amigo decidiu que iria a pé até o posto e traria um galão de gasolina, enquanto eu ficaria tomando conta do veículo. Provavelmente não era o melhor plano, mas parecia um desperdício chamar ajuda e pagar $200 só por um pouco de gasolina. Pô, o posto estava a uma distância possível de caminhar. Mesmo sendo 1 da manhã e totalmente escuro, Carter não parecia incomodado ao sair do carro e começar a caminhar pela estrada. Em menos de 1 minuto ele já tinha sumido de vista. Fiquei ali pensando em como fui idiota de nos colocar nessa situação, mas poucos minutos depois vi faróis vindo na estrada, de onde o Carter tinha ido. Eles passaram por mim, mas estavam muito mais lentos do que deveriam. Acho que o limite era uns 90 por hora, e eles passaram a uns 30. Olhei pelo retrovisor e vi que eles não aceleraram depois de passar. Na verdade, diminuíram ainda mais, até pararem completamente e fazerem uma manobra para voltar. Sinceramente, eu não queria admitir que estava sem gasolina, nem pedir ajuda ou algo assim. E não precisei. Eles voltaram pela estrada e passaram de novo, ainda mais devagar dessa vez, provavelmente olhando para dentro do carro, antes de acelerarem e seguirem na direção de onde tinham vindo. O que foi aquilo? Fiquei com os olhos grudados na estrada pelos minutos seguintes, esperando para ver se voltavam. Tive um pressentimento ruim. Talvez fosse só instinto, mas comecei a achar que algo podia dar muito errado em breve. Peguei o celular e liguei para o Carter. Queria avisar e, quem sabe, pedir para ele se apressar. Mas o telefone tocou até cair na caixa postal. Ele não atendeu. Isso definitivamente me deixou preocupado, mas pensei que talvez estivesse com o celular no silencioso ou sem sinal. Esperei 1 minuto e liguei de novo. Mas nada dele atender. Nesse ponto já não estava mais pensando de forma racional e decidi abandonar o carro para tentar alcançar meu amigo. Acho que tinham se passado uns 15 minutos desde que ele saiu. Se ele ainda estivesse andando, eu poderia correr e alcançá-lo em poucos minutos. Saí, tranquei o carro e comecei a correr pelo acostamento. O silêncio era total, tão silencioso que sempre que eu parava de correr, percebia o zumbido nos meus ouvidos, simplesmente porque não havia som algum para encobrir. Corri por 15 minutos, achando que já deveria ter alcançado o Carter, a menos que algo tivesse feito ele começar a correr também. Decidi pegar o celular e ligar mais uma vez, e foi aí que ouvi o som de toque. Era muito fraco, distante, vindo de algum lugar fora da estrada. Olhei para o nada além do acostamento e, com muita dificuldade, consegui ver uma luz brilhando no mato. Meu corpo ficou rígido na mesma hora. Carter, ele não respondeu. Não consegui ver nada, exceto o brilho fraco da tela do celular. Dei alguns passos para fora da estrada, entrando no mato, e chamei de novo. Finalmente obtive uma resposta. Ouvi a voz do Carter, fraca, vinda de algum lugar próximo de onde estava o celular, mas não consegui entender o que ele dizia. Acelerei o passo, e então dessa vez consegui ouvir claramente ele dizendo para eu me abaixar. Eu ainda não conseguia vê-lo, mas fiz o que ele disse, me agachando na grama. Foi então que olhei para trás e vi um carro vindo pela estrada. Na hora percebi que era o mesmo de antes, movendo-se devagar exatamente como aquela hora. Eles estavam procurando por nós, ou pelo menos, pelo Carter. O carro fez 3 ou 4 voltas pela área, passando lentamente e procurando de forma bem óbvia. Quando finalmente pareceu que tinham ido embora, nós nos levantamos e corremos para o posto. No caminho, Carter explicou que o cara tinha parado o carro e tentado convencê-lo a entrar. Ele disse que o sujeito era extremamente estranho e não fez muito esforço para esconder que tinha más intenções. Quando meu amigo recusou, o homem saiu do carro e ele imediatamente começou a correr.
Acho que o sujeito imaginou que ele continuaria correndo pela estrada. Então voltou para o carro e começou a persegui-lo. Mas o Carter saiu da estrada, pulou para o mato e se escondeu. Em algum momento o celular dele caiu do bolso e ele ficou com medo de se mexer para pegá-lo, então permaneceu escondido. No fim conseguimos chegar ao posto e obter ajuda. Também contamos tudo para a polícia, descrevendo o carro e o homem, mas nunca o encontraram. Foi sem dúvida um encontro assustador e ainda me sinto mal por ter sido a razão de estarmos naquela situação. Uma coisa é certa, nunca mais vou esquecer de abastecer o tanque de gasolina. Minha mãe diz que, quando eu era criança, eu via fantasmas. Ela conta que eu sempre tive contato com meu avô, por exemplo, e que eu passava mensagens dele para os meus tios, resolvendo assuntos pendentes por meio de mim. A verdade é que eu não me lembro disso. Dizem que aconteceu quando eu tinha 2 ou 3 anos, quando eu mal falava direito. Não me recordo, mas isso sempre me fez acreditar. Me fez ter certeza de que existe algo mais, algo que não podemos ver nem compreender. Bom, moro na cidade do México, um lugar que serve de cenário para muitas histórias. Na época em que essa história se passa, eu peguei Covid, fiquei muito mal, com febre alta. Como moro sozinho com meu cachorro, foi difícil para mim. Ele tem muita energia e precisava correr todos os dias. Então comecei a levá-lo para o parque às 2 da manhã. Eu colocava o despertador e o levava, mesmo que fosse por alguns minutos, nesse horário em que não havia risco de contagiar ninguém. O parque é o Rio de Janeiro, famoso por ter em frente a conhecida Casa das Bruxas. Eram dias e noites de muita ansiedade, dor no corpo e fraqueza. Dias em que eu não tinha certeza do que estava vendo, pois sei que cheguei a ter alucinações. Em uma dessas madrugadas, durante a semana, o silêncio era absoluto. Por causa da quarentena, ninguém saía de casa, muito menos àquela hora. Chegamos ao parque e joguei a bola para o meu cachorro, como sempre, para que ele começasse a se cansar. Mas dessa vez, ele não correu atrás dela. Deu apenas alguns passos na direção da bola e parou de repente. Colocou o rabo entre as pernas e correu para se esconder atrás de mim. Eu havia lançado a bola para a escuridão entre as árvores e não via nada que pudesse tê-lo assustado tanto. Foi então que, no meio da escuridão, vi sair mãos, apenas mãos, que pareciam surgir do nada. Logo depois, uma mulher deu alguns passos em nossa direção e percebi que não a tinha visto antes porque ela usava um vestido completamente preto. Era uma mulher, não um fantasma ou algo assim. Ou pelo menos ela não parecia como eu imaginava que seria um espírito. Meu cachorro estava apavorado e eu decidi que era melhor voltar para casa. Não tinha energia nem disposição para lidar com uma louca na rua. Quando começamos a caminhar de volta, meu cachorro olhou para trás de repente e começou a choramingar, como se estivesse com medo ou sendo machucado. Eu me virei, e para mim foi óbvio que eu estava alucinando. Vi a mulher correndo em minha direção, mas seu rosto não aparecia, como se não tivesse um. Ela vinha a toda velocidade, e não parecia estar correndo como uma pessoa normal. Parecia um fantoche, movendo-se de forma errada, como se alguém estivesse tentando controlá-la. Seus pés não tocavam o chão. Juro, ela flutuava cerca de 20 centímetros acima do solo. Fechei os olhos com força. Sabia que algo estava me assustando e assustando meu cachorro, mas também sabia que meu cérebro poderia estar me pregando peças. Cruzei a rua para sair do parque e me afastar do que quer que estivesse vindo. Quando o fiz, uma luz forte me cegou. Um carro vinha em direção ao parque. Corri o máximo que meu corpo permitia e o carro freou bruscamente ao meu lado,
Depois deu marcha a ré pela rua inteira, no sentido contrário. Nesse momento entendi que algo estava atrás de mim. Algo que fez o motorista decidir ir embora, mesmo dentro de um carro. Meu cachorro ficou tão assustado que escapou da minha mão e correu. Nesse momento, minha preocupação foi só com ele. Saí correndo pela Avenida Álvaro Obregón, seguindo o caminho que ele havia tomado. O encontrei várias quadras depois, espiando de uma esquina, como se estivesse me esperando, mas ainda cheio de medo. Exausto e com febre, mal me lembro de como cheguei em casa, mas sei que meu cachorro ficou muito mais tranquilo. Não sei o que realmente vi, mas de alguma forma sinto que sobrevivi ao meu encontro com algo que vai além da nossa compreensão.